Capítulo 1129, Se o Deus da Morte me desejar, eu ceifarei o Deus da Morte. Tradução do Koan. Revisão. Fresou o padrinho das 73 contas. Li Ming concentrou a sua atenção completamente naquela conta esférica preta que havia vindo junto com as outras. Parecia ser feita de madeira e ao mesmo não, feita de pedra e ao mesmo tempo não. Havia numerosas e estranhas runas demoníacas esculpidas em sua superfície e ela exalava uma aura bizarra e estranha. Durante todos esses anos, Li Ming obtivera inúmeros tesouros e pílulas. Havia muitas coisas no Anel Violeta Extremó para contar. Mesmo assim, sendo um artista marcial, a memória de Li Ming era extremamente afiada. Ele era capaz de lembrar a origem de todas elas. Li Ming foi capaz de reconhecer que esta misteriosa conta negra veio de sua segunda viagem às estepes do abate sangrento no continente do demônio sagrado. Ele havia matado um mestre das estepes e obtido essa conta negra no seu tesouro. Naquela época, ele também havia obtido uma enorme quantidade de ossos do deus demônio, cristais de sangue demoníaco e tesouros de grau celestial. Essas coisas foram deixadas na ilha da divina Fenice para ajudá-la a se tornar um reino divino no futuro. Tudo que permaneceu com ele foi essa conta negra misteriosa. Era pequena e ainda excepcionalmente pesada. Quando Li Ming a obteve, ela foi colocada no topo de uma base especial que era um tesouro de grau celestial, caso contrário, já teria sido atravessado o solo. Não só era extremamente pesada, mas também tinha uma força vital pequena, como se fosse um objeto vivo. Desde o início, Li Ming pensara que era o ovo de alguma besta viciosa ancestral. Por exemplo, um ovo de dragão de inundação, ovo de uma serpente marinha ou ovo de alguma outra besta viciosa semelhante. Mas era simplesmente muito pequena, tentando chamá-la de um ovo de uma besta viciosa era um pouco forçado. Li Ming tinha investigado isso com sua percepção, mas ele não foi capaz de identificar o que era. Ele só podia determinar que era originária do abismo do demônio eterno. Que tipo de lugar era o abismo do demônio eterno? Era uma enorme cratera deixada por uma potência no reino Empyrean, cujo ataque atravessou o enorme planeta e ligou o continente do demônio sagrado e o continente da Queda-Céu. Era preciso saber que o planeta do continente da Queda-Céu tinha mais de 1 bilhão de milhas de diâmetro. Um pequeno planeta comum, por exemplo, o planeta em que o Palácio Grito da Fênix estava localizado, tinha apenas cerca de 100 mil milhas de diâmetro. Esta era uma diferença no volume de mais de 1 trilhão de vezes. Selado dentro do abismo do demônio eterno existiam incontáveis existências aterrorizantes. Essas existências eram incapazes de escapar da proteção que o campo de força do Império Primordial havia estabelecido. Apenas alguns minúsculos e insignificantes seres fracos foram capazes de passar nesses 100 mil anos através de um alinhamento de chances de sorte e de coincidências. Por exemplo, o demônio ancestral que havia habitado Yangiun provavelmente vinha de alguma área nas profundezas do abismo do demônio eterno e emergiu do outro lado, no Mar dos Milagres. Além disso, havia também vários tesouros no abismo do demônio eterno. Quando o abismo do demônio eterno entrou em erupção, uma pequena quantidade desses tesouros era lançada através da Maré Negra. Havia muitos desafiantes e lordes superiores que percorriam a periferia do abismo do demônio eterno para procurar esses tesouros. O mestre das estepes provavelmente obtivera essa conta negra misteriosa usando esse método. O abismo do demônio eterno era uma ruína deixada para trás devido à batalha de vários impérios. Mesmo algo pequeno que eles deixaram para trás não pode ser subestimado. Se houvesse algo ali que ultrapassasse um osso do dragão supremo, ou até mesmo um esqueleto de dragão completo, Li Ming não se surpreenderia. De fato, ele nem se surpreenderia se houvesse uma verdadeira besta divina vivendo dentro do abismo do demônio eterno. Isso porque em frente a um império, até mesmo as bestas divinas tinham que se prostrar. O atual Li Ming estava à beira da morte, então era impossível para ele refletir sobre a origem da conta negra misteriosa neste momento. Além disso, ele não tinha a capacidade de investigar, para começar. Em suma, essa conta negra misteriosa deveria ser um objeto extraordinário.
Especialmente agora que Lin Ming estava avançando para as 9 mortes e aceitou o batismo dos fragmentos da lei do Dao Celestial, ele pôde sentir levemente a aura proveniente dessa conta negra misteriosa e isso o deixou chocado. Eu vou engoli-la. Lin Ming não podia mais prestar atenção aos detalhes. Ele agarrou metade das relíquias do osso de dragão e também aquela incomparavelmente pesada e misteriosa conta negra e as enfiou na boca. Se ele não se mantivesse vivo, ele não seria capaz de resistir a qualquer consequência. O que esse menino ingeriu? Disse Xiao Alga, chocado. Ele naturalmente enxergou as ações de Lin Ming. Deve ser algum tipo de medicamento de alto nível. Ele não é nada além de um paciente doente e enlouquecido, então ele está tentando ingerir qualquer medicamento que possa ajudá-lo, mas isso não importa, porque qualquer coisa que ele fizer invocará a ira da tribulação celestial. Isso tem o mesmo efeito que pedir a alguém que o ajudasse a passar pela tribulação celestial. Que idiota! Baixe zombou. Ele naturalmente não sabia sobre as relíquias do osso de dragão ou aquela conta negra misteriosa. Enquanto não fosse uma pílula divina transcendente, existia uma grande chance de Lin Ming causar uma mutação na tribulação celestial. Pílulas comuns, antes da tribulação celestial, tinham que seguir o Dao Celestial. Usá-las para passar pela tribulação celestial só resultaria em um contra-ataque. Quanto àquelas pílulas divinas transcendentais que haviam passado pela tribulação e eram capazes de mudar o destino de alguém ou até mesmo ressuscitar os mortos, desconsiderando completamente o Dao Celestial, eram tesouros absolutos transmitidos nas Terras Santas com o poder de um Lorde Absoluto através de gerações. Elas eram tesouros que poderiam fazer com que até mesmo um Lorde Absoluto enlouquecesse de inveja e atacasse outras pessoas, então como poderia Lin Ming ter uma? E do outro lado, Mu Qianshu e Mu Shuitia estavam perplexas. Lin Ming realmente engoliu tantas relíquias do osso de dragão. As duas se entreolharam, vendo preocupação e nervosismo refletido no olhar uma da outra. Mas também existia esperança. As relíquias do osso de dragão tinham sua própria força vital, uma vez engolidas, elas riam erudir e absorver a própria carne e o sangue de Lin Ming. Normalmente, quando um artista marcial engolia as relíquias do osso de dragão, era possível que ele fosse absorvido por elas. Embora o fato de Lin Ming conseguir abrir o portão da visão quando ele estava em seu auge, ele ainda quase morrera depois de ingerir as relíquias do osso de dragão. Antes de chegar ao Reino Mar Divino, 36 relíquias do osso de dragão deveriam ser sua maior capacidade. Agora, seu corpo estava arruinado e seu cultivo também não era suficiente. Ingerir tantas relíquias do osso de dragão em tal momento era simplesmente procurar a morte. Mesmo assim, essa era a única chance que ele tinha para lutar contra o destino da morte certa. Isso porque elas eram o único tesouro no corpo de Lin Ming que passou por uma tribulação celestial e era capaz de resistir ao Dao Celestial. No entanto, Lin Ming parecia ter engolido algum tipo de conta negra. Apenas o que era isso? Mu Qianshu tinha um olhar extremamente afiado. Mesmo que aquela conta negra estivesse misturada com o resto das relíquias do osso de dragão e tivesse uma aparência similar a elas, ela ainda podia reconhecê-la. Essa conta preta tinha uma aura completamente diferente, que acelerava o coração de alguém. Neste momento, ela não tinha mais tempo para refletir sobre isso. As 36 contas pretas entraram no corpo esfarrapado e devastado de Lin Ming, misturando-se nele. Com o estado atual de seu corpo, seria extremamente difícil absorver as relíquias do osso de dragão, mas isso não significava que era impossível. E ele também tinha uma enorme quantidade do poder restante da tribulação celestial dentro de seu corpo. E a maior parte do que restava era derivado da tribulação do trovão, do fogo, bem como a do Yin Yang. As relíquias do osso de dragão eram objetos que haviam atravessado a tribulação celestial várias vezes no passado. Existiam existências que violavam o Dao Celestial para começo de história. Agora que elas colidiram com o poder de 4 tipos diferentes de tribulações celestiais, o resultado poderia ser imaginado. Sem a necessidade do corpo de Lin Ming derreter as relíquias do osso de dragão, o poder da tribulação celestial havia começado a derretê-las. E neste momento, a energia contida nas relíquias do osso de dragão entrou em erupção.
O poder da tribulação celestial entrou em um conflito violento com as relíquias do osso de dragão, e o campo de batalha era o corpo de Li Ming. Ping! O corpo de Li Ming tremeu, caindo em direção aos diagramas do caos primordial do Yin Yang. Neste momento, não havia mais sangue para fluir e a energia dentro de seu corpo turbilhava completamente selvagem, além de sua capacidade de controlá-la. Não havia um único músculo ou ligamento restantes em seu corpo e ele não conseguia se mexer. Ele dependia completamente da resistência dos seus ossos para suportar a força esmagadora dos dois diagramas do caos primordial. Li Ming perdera toda a força, energia e função motora. Ele era ainda mais fraco que o filho de um mortal com apenas 3 anos. Não havia nada que ele pudesse fazer. Não, ainda havia uma coisa que ele poderia fazer e apenas uma. Isso era cerrar os dentes, suportar a dor, sustentar seus ossos e continuar vivendo através de sua força de vontade inflexível e do seu espírito imortal. Se ele pudesse resistir até o fim, então no momento em que o poder da tribulação celestial fosse destruído e as relíquias do osso de dragão também fossem derretidas, ele ficara no final em pé. Ele poderia continuar vivendo e também obter uma grande chance de sorte. Que tipo de força de vontade imensurável era necessária para suportar isso? A tribulação do Yin Yang criou uma aura desesperadora que deixava alguém afogado em angústia. Para nunca desistir, considerando uma situação tão desesperadora, era preciso uma força de vontade e resolução tão firmes quanto o ferro divino. KKK. Até as rótulas de Li Ming foram esmagadas. Essa dor agonizante deixou sua visão embaçada. Ele mordeu a língua, despejando o poder da força vital em seu espírito de batalha no grande sucesso do nível ouro, para que ele sustentasse o fraco fogo de sua vida, que oscilava de forma precária nessa tempestade de areia. Se os céus quiserem me aniquilar, eu aniquilarei os céus. Se o Deus da morte me desejar, eu ceifarei o Deus da morte. Ele ainda está vivo. Ele ainda está vivo. Será que ele realmente pode sobreviver? Tal tribulação celestial tão aterrorizante será derrotada por ele. Ishuitong cobriu a boca, sua respiração ficando presa na garganta. Ela sentiu o nariz arder quando uma emoção espontânea surgiu de dentro dela. Ela viveu por dezenas de anos e tinha o cultivo no nível avançado do reino mar divino, então ela nunca seria como uma garotinha e choraria sem parar, por causa de sentimentos avassaladores. A razão pela qual seu olhar estava encharcado naquele momento era porque ela havia sido afetada pela força de vontade obstinada de Li Ming. Numa situação em que não havia sequer um fraco raio de esperança, ele ainda conseguira se sustentar até este momento. Ele era como um pinheiro na neve, orgulhoso, firme e indobrável. No entanto, a maioria das pessoas não acreditava muito nas chances de Li Ming. O fogo de sua vida já estava à beira da extinção. Mesmo se ele pudesse continuar, quanto tempo ele duraria? As relíquias do osso de dragão e o poder dos 4 tipos diferentes de tribulação celestial eram energias incomparavelmente violentas e tirânicas. Não estava errado Li Ming correr esse risco e lutar contra a morte, mas as chances de ele sobreviver aproximavam-se de zero. Isso porque seu corpo arruinado não podia sequer qualificar-se para ser um campo de batalha digno. Isto era como 2 potências no reino mar divino lutando em um campo marcial mortal. O campo marcial não seria capaz de resistir às ondas de choque de energia e seria dilacerado. Porra, ele ainda não morreu. Xiao Algan amaldiçoou. Não fique tão ansioso. É só uma questão de tempo. Você não acha que as expressões dolorosas dele são muito agradáveis? Baishi disse lentamente. Ah, honorável mestre, está certo. Enquanto todos tinham todos os tipos de ideias diversas surgindo em suas mentes e discutiam a situação com transmissões de som de verdadeira essência, ninguém sabia que dentro daquele campo de batalha insano entre as tribulações celestiais e aquelas relíquias do osso de dragão, havia também uma conta negra divina. Nas ondas de energia, essa conta negra divina revolveu lentamente. Esta conta era originalmente uma existência viva. Embora fosse incomparavelmente pesada, ainda era formada a partir de carne e sangue, portanto, estava viva. A partir da estimulação dessas 2 energias em conflito, de repente essa conta negra divina estremeceu ferozmente.
Uma força vital incomparável começou a avançar como uma maré interminável. Essa força vital era pura e selvagem. Foi tão potente e vibrante que até mesmo a força vital de um grande dragão verdadeiro seria medíocre comparada a ela. Toda essa força vital se derramou no corpo de Li Ming. Era como uma terra seca e estéril por 1000 anos recebendo subitamente um dilúvio de água doce, trazido por uma chuva de primavera. Ruar! Um grito ressonante ecoou pelos céus. Era como o rugido de um dragão atravessando a barreira do som através do distante horizonte. Oh! O quê? Enquanto Xiao Aogan e Bai Shi falavam alegremente através de transmissões de som de verdadeira essência, seus olhos repentinamente se arregalaram. Eles pensaram que tinham ouvido mal agora há pouco. Como o corpo de Li Ming ainda teria força para produzir um som tão claro e resplandecente? Seu corpo, como isso pode ser? Seu corpo está revivendo. Como isso pôde acontecer? De onde vem essa força? Isto é impossível. Os globos oculares de Xiao Aogan quase saltaram para fora de sua cabeça. A carne e o sangue arruinados de Li Ming começaram a regenerar-se